Bom dia a todos vocês, graça e paz, em nome de Jesus, a todos os alunos da nossa escola dominical, você que é membro da Ibunte, você que é seguidor das nossas redes sociais e você que está chegando hoje. Quero dar as boas-vindas em meu nome, em nome da igreja, e expressar aqui a nossa gratidão, nossa alegria em ter você participando das nossas aulas cada domingo. E talvez você que esteja chegando hoje, da mesma forma, receba aí nosso carinho, nosso respeito, realmente um beijo no coração para todos vocês. Eu sou o pastor Paulo Delgado, sou pastor da Ibunte e tenho a alegria de hoje ministrar a vocês mais um estudo da série que nós estamos fazendo e realizando ao longo dos últimos domingos, ao longo dos últimos meses. Hoje nós vamos estar encerrando a série de estudos sobre as palavras importantes do Novo Testamento. Hoje nós vamos encerrar com uma das palavras, creio eu, mais conhecidas, mais faladas, mais estudadas e também polemizadas, por que não dizer, que é a palavra salvação, que no grego é o substantivo sotéria ou soteria. Então, eu quero lhes apresentar esse estudo hoje sobre, como eu sempre tenho dito no estudo das palavras que nós estudamos, sempre estudando a palavra no seu sentido, nas suas diversas aplicações, nos diversos nuances do termo em si, não se preocupando, como é o nosso objetivo primeiro, em teologizar sobre o sentido da palavra. É claro que dependeríamos aí de vários estudos, várias semanas, se nós adotássemos essa possibilidade, mas não é o caso devido ao tempo. E o objetivo é oferecer a você, aluno, estudante, uma perspectiva do sentido que as palavras no Novo Testamento aparecem. Eu, lógico, não daria tempo, ficaria muito exaustivo, muito cansativo, muito longo, se, lógico, escolhêssemos aí uma gama longa, um número enorme de palavras, mas nós escolhemos as mais conhecidas, por assim dizer. Por exemplo, só lembrando aqui, no último domingo nós estudamos sobre a palavra escândalo, e eu gostei muito, fiquei muito impressionado com o impacto do estudo do domingo passado, as impressões, o feedback que eu recebi das pessoas que assistiram. Nós estudamos sobre a mensagem cristã, lembra-se os senhores, lembra os irmãos, palavra logos, né? Estudamos sobre o Espírito Santo, né? A palavra Espírito Santo, nós estudamos sobre parousia, sobre o retorno de Cristo, foi a aula que o pastor Haroldo ministrou. Estudamos sobre a palavra carisma, estudamos sobre a palavra eclésia, que é a igreja, estudamos sobre a palavra discípulo. Só para lembrar aqui, foi uma gama enorme de palavras que fomos estudando ao longo dos últimos meses, últimas semanas, e foi assim muito, muito especial, muito gratificante para mim. Espero que tenha sido para você também. Eu sempre tenho pedido aí para vocês interagirem, façam isso, externem seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, suas colocações. Aqui nós queremos assim que seja um fórum de reflexão, de debate, embora assim, devido à circunstância da transmissão, muitas vezes o debate, enfim, não pode acontecer, é impossível de acontecer ao vivo com vocês, né? Desde que vocês interajam no chat, seja no YouTube, seja no Facebook, a gente consegue colher, observar. Hoje, então, eu quero encerrar essa série com a palavra salvação. Você pode anotar aí, se você está com uma folha de papel, que a palavra salvação aparece no Novo Testamento, o substantivo que aparece é sotéria ou soteria. Mas antes que eu prossiga aqui, vai ser muito interessante, talvez você não conheça e outros que já conhecem vão se lembrar como é importante o estudo dessa palavra para a nossa fé. Como é importante estudar a palavra salvação, sotéria, dentro dos vários aspectos que ela se apresenta para o nosso crescimento espiritual. Mas antes que façamos isso, pega uma Bíblia, eu vou ler vários textos onde se encontram os caracteres da palavra,
É importante que você acompanhe, que você anote. E então vamos ter um estudo bastante rico. Eu quero orar, claro, com você antes, dar as boas-vindas a todos que estão chegando aí. Compartilhe, gente, é muito sério isso. Compartilhe os links com seus amigos, com seus familiares, com irmãos de outras igrejas que você sabe que querem conhecer um pouco mais, querem aprender. Façam isso agora e vocês estarão assim nos ajudando a ter o maior número possível de pessoas alcançadas, é claro, e também crescendo na fé. Bem, vamos orar antes de começar? E assim dá tempo aí de você também se preparar, né? Nesse domingo 12 de setembro, um domingo onde tem tudo para ser um domingo de muitas vitórias e de muitas bênçãos na sua vida. E ao estudar a palavra salvação, você vai reforçar aquilo que você já crê, vai agregar maior conhecimento a este conjunto de saber que você já tem construído ao longo das últimas semanas e meses também. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, somos gratos pela possibilidade de abrirmos a palavra, de abrirmos a Escritura e conhecermos a Tua vontade. Conhecermos, ó Deus, as informações importantes a respeito da nossa salvação e para que a nossa fé também seja solidificada. Abençoe cada vida, cada pessoa, cada irmão, cada amigo que está comigo aqui agora, ouvindo a Tua palavra, que sejam grandemente edificados, abençoados e, ó Deus, enriquecidos, e que a vida deles seja acrescida, São Pai, da Tua palavra, do Teu conhecimento. Me ajude, me abençoe, me instrua nesse tempo tão precioso que já estamos vivendo juntos. Eu oro agradecido por cada pessoa, suas famílias e, ó Deus, movimente-se nessas circunstâncias para que entendamos e vejamos a Tua obra e o Teu mover. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a palavra sotéria, a palavra salvação que aparece na sua Bíblia, ela tem uma riqueza de significados, desde o grego clássico até o uso no Novo Testamento. Interessante que no grego clássico, essa palavra sotéria, ela significa livramento ou preservação. É interessante que sempre essa palavra, lá no grego clássico, no modo mais antigo do seu uso, ela traz significado de livramento, de preservação e também um aspecto de saúde física. Olha, salvação está relacionado à saúde física também. Depois eu vou falar isso mais lá na frente, a respeito já do cenário de significado dessa palavra dentro do Novo Testamento, o qual eu já vou entrar aqui agora. Para quem chegou nesses minutos, não se assuste, não se apavore, nós estamos iniciando o estudo e o tema é salvação. A palavra hoje em destaque é salvação. Eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido, muito abençoado. A palavra salvação no original grego, que foi a língua que foi escrita no Novo Testamento, é sotéria, tá? Eu vou soletrar para você não perder nada, anota aí agora. A palavra sotéria, S-O-T-E-R-I-A, sotéria ou soteria. Vamos lá, nessa palavra, dentro do Novo Testamento, vamos dizer, nos sentidos mais antigos, no sentido mais primário da palavra, ela é usada para a salvação dos inimigos. Interessante, olha o texto, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 69. Eu tenho aqui Lucas já, estou procurando abrir rapidamente. Lucas capítulo 1, versículo 69, e diz assim: o cântico de Zacarias aparece essa expressão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, soteria, na casa de Davi, seu servo. E aqui o sentido de salvação é salvação dos inimigos, que é um dos aspectos que essa palavra aparece. Interessante, né, que
como que o sentido vem enriquecer a nossa visão. Salvação dos inimigos, né? E interessante como que o Zacarias, né, ao expressar o seu cântico, usa, e o texto sagrado, o Novo Testamento, traz dessa forma, traduzido o seu sentido dessa maneira. Outro aspecto no Novo Testamento é que tanto o substantivo quanto o verbo, olha só, toda vez que aparece ela substantivada ou a forma verbal, ela é usada para o aspecto de saúde e segurança física. Sotéria é saúde física. Sotéria é segurança na área física também. Isso no Novo Testamento. E como um exemplo, quando aparece nesse sentido de preservação e saúde, ela é usada para a preservação de Paulo, por exemplo, naufrágio. Atos 27, versículo 20. Vamos ler? Atos 27, 20, e vai aparecer essa palavra sotéria, salvação. Atos 27, versículo 20, né? Quero ler aqui para dar o exemplo dentro disso que eu estou falando. Atos 27, 20. Foi por isto que pedi para vê-los, né? Deixa eu pegar aqui o texto. Foi por isto que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Deixa eu ver, 27, 20, acho que eu li o texto anterior, perdão, 27, 20, agora, né, que eu estava lendo 28, 20, 27, 20 de Atos, né, dentro do sentido de saúde e segurança física. 27 e 20. E não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, é aquela narrativa a respeito do naufrágio que Paulo também viveu. Ele testemunha, o autor de Atos, que é Lucas, testemunha o ocorrido, que não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento, ou de sotéria. Então, é nesse sentido que ele usou aqui o termo, né, no sentido aí não só da saúde, mas também da segurança física e também do livramento. Este foi o aspecto, a forma como ele usou aqui o termo. Próximo sentido que aparece no Novo Testamento é que sotéria, ou salvação, é o alvo de Deus. Salvação é o propósito de Jesus Cristo. Jesus veio para dar vida abundante, para dar salvação. Então, o Novo Testamento nada diz sobre um Deus irado que precisa ser acalmado para perdoar os homens. Nada diz de alguma maneira desta ira, mas apresenta a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a sua eterna misericórdia. E é importante dizer agora que, se tratando de sotéria, salvação, o Novo Testamento apresenta que Deus é que toma a iniciativa da salvação, e esta iniciativa está com Deus o tempo todo, até porque o homem não pode fazer nada para ser salvo. E aqui, me desculpe, nós tivemos que fazer um pouco de teologia, né? Mas para explicar a palavra. Deus não nos destinou para a sua ira, mas para obter a salvação, a sotéria. Querem ver? 1 Tessalonicenses 5,9. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,9, você vê que é meio que impossível, né? Estudar só o termo sem relacioná-lo com a própria teologia do termo. 1 Tessalonicenses 5,9 diz assim, estou abrindo o texto aqui agora, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou você para a ira, mas para a salvação. 1 Tessalonicenses 5,9. Desde o princípio, diz a Bíblia, desde o princípio, escolheu homens para a salvação. Foi a iniciativa e o propósito de Deus. Eu tenho aqui 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês,
irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha que riqueza de afirmação. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, para a sotéria, né? Como eu já mencionei aqui, a sotéria, a salvação, é o propósito de Deus. Então, desde o princípio, Deus escolhe pessoas, Deus escolhe homens para a salvação, pelo simples fato, a afirmação mais lógica e pura do Novo Testamento, que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Esta expressão, ela é muito linda e ela está aqui, vamos localizar, na referência 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4 traz essa afirmação poderosíssima, maravilhosa, né? Estou com o texto aqui já localizado para ler para vocês e junto com vocês, 1 Timóteo 2,4. Que deseja, né, repetindo, antecedendo um pouquinho aqui no versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É uma afirmação das mais puras, a mais pura verdade, que Deus não quer que o mundo se perca, que as pessoas vão para o inferno. Pelo contrário, está aqui. Deus deseja que todos, mas que todos sejam salvos, né? Grave esse texto, anote esse texto, 1 Timóteo 2,4, né? E pelo fato da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus, ele torna possível a sotéria, a salvação a todos aqueles que creem. Querem ver? 2 de Pedro 3,15, né? Hoje temos que, se tratando de um termo tão forte, tão de relevada importância, precisamos respaldar com várias evidências bíblicas. E agora a evidência que eu chamo de atenção, 2 Pedro 3,15, né? 2 de Pedro 3,15, vamos chegar aqui e ler da seguinte forma. Diz assim o texto: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Vejam que através da grande longanimidade de Deus, ele oferece a todos os homens a possibilidade dessa salvação, porque é da própria prerrogativa de Deus, não só providenciar, prover aos homens a sua salvação, porque é o próprio Deus que nos salva. 2 Timóteo 1,9, aproveitando que estamos próximos, podemos consultar esse texto. Voltando, 2 Timóteo 1,9, vamos ver esse texto também de grande importância, que confirma que é o próprio Deus que nos salva. 2 Timóteo, é isso? Exatamente, 2 Timóteo 1,9. Diz assim, presta atenção. Temos vários textos aí ricos, né, para esta palavra. Diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, é aquela ideia lá da salvação como iniciativa do próprio Deus. Deus deseja que todos sejam salvos, Deus providencia os meios, a sua longanimidade possibilita a salvação, e a salvação é, na verdade, uma manifestação do amor, da graça de Deus, é prerrogativa de Deus, né? E é o próprio Deus quem nos salva, 2 Timóteo 1,9, está claro a isso. E de que maneira essa sotéria, essa salvação é visibilizada? A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto ainda acrescenta, João 3,17, que ele veio
não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está lá em João 3,17. E isto é muito importante, porque muita gente sente o peso do pecado, a culpa do pecado, e entenda de uma maneira errada que Cristo veio julgar o mundo apenas para condenar o mundo. Não, ele veio salvar o mundo, ele não veio condenar o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. É isso que a Bíblia diz. A força motriz da salvação, da soteria, é Deus. É Deus que move na direção do homem. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que vem resgatar o homem do seu estado de separação eterna, que nós chamamos de pecado. Então, dentro de todo esse cenário que eu acabei de apresentar, há um aspecto que Deus também permite. Qual é? Que a salvação, a solteria pode ser recusada, porque ela deve ser desenvolvida com temor e temor no coração do homem. E este homem pode recusar esta oferta magnífica e poderosa de Deus. A pessoa pode, diante de um cenário tão esplêndido, tão maravilhoso como este, uma obra que Deus preparou para o homem, que Deus trouxe através de Jesus Cristo, ofereceu através de Jesus Cristo, garantiu através de Jesus Cristo, ainda assim o homem pode recusar esta obra ou esta oferta que Jesus apresenta. O papel é muito importante que a gente se lembre, que a gente fixe o ensinamento do Novo Testamento, de que Jesus é o centro da salvação, né? Jesus ocupa um lugar central dentro da salvação. Porque lá em Atos 4,12 faz uma afirmação que eu quero ler para você, das mais importantes a respeito da obra de Jesus Cristo, que entra no campo da cristologia. Jesus é o centro da salvação. Não? E o texto de Atos 4,12, se você não conhece, procura decorar esse versículo, você precisa saber esse versículo, e recitá-lo, e gravá-lo, e aprender sobre ele. Olha o que diz Atos 4,12, sobre a centralidade de Jesus na obra da salvação. Atos 4,12, estou aqui localizando, diz assim, olha só que lindo. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Grave isso, porque debaixo do céu não existe outro nome, não há outro meio, não há outro caminho dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E esta é uma verdade sagrada, indelével do Novo Testamento. Jesus é o centro da nossa salvação. Interessante que Deus nos dá o privilégio, eu e você, depois de convertidos, depois de regenerados, salvos, libertos pela sua graça, somos convidados a sermos agentes dessa salvação. De que maneira? Deus convida a cada um de nós a sermos suas testemunhas, né? E interessante que Paulo foi um grande apóstolo, foi usado grandemente por Deus para levar a mensagem de salvação aos gentios. Os gentios era todo aquele que não era judeu. E ele propagou o evangelho por muitas regiões do mundo. Então, surgindo assim muitas igrejas fortes, muitas igrejas que foram espalhadas por aquele tempo, o tempo de Paulo, e o evangelho prosperou, porque Paulo entendeu muito cedo que ele era um instrumento de Deus para a salvação. Ou seja, Deus o elege, Deus o escolhe, Deus o capacita para que ele seja um agente, um instrumento nas mãos de Deus para levar essa mensagem de soteria. E você, da mesma forma, presta atenção, você que me ouve, irmão, irmã, você que talvez se sinta apenas um membro da igreja, é muito mais do que isso. Você é um instrumento de Deus para levar esta palavra de salvação,
ao mundo. Deus usa a sua voz, Deus usa a sua inteligência, Deus usa os seus recursos que Ele mesmo colocou em você. Deus usa seu tempo, Deus usa as suas oportunidades para que essa palavra seja levada aos descrentes e que eles possam então reconhecer Cristo, né, como Senhor e Salvador. E Paulo desenvolveu isso muito facilmente, é lógico, com muito sacrifício, de que todo o labor, todo o trabalho dele, da sua vida, da pós-conversão, foi dedicar-se para levar essa mensagem a outros espalhados pelo mundo, né? E é interessante, é claro, que nós sabemos que o homem não pode salvar a si mesmo, mas o texto mostra que nós devemos levar a palavra e confrontá-los com a obra de Jesus Cristo, que é o centro da salvação, e realmente cada pessoa tem a oportunidade de reagir ao convite feito por Jesus. Bom, quero agora apresentar para você, sobre essa palavra salvação, alguns aspectos importantes que precisam ser ditos a respeito dela. A mensagem cristã é a palavra de salvação. Nós temos que entender que o conteúdo da nossa pregação deve envolver o conteúdo de salvação. Atos 13, 26, texto de Atos que estou aqui já aberto, localizando o capítulo 13, 26, demonstra isso para nós claramente, irrefutavelmente. Atos 13, versículo 26, que a mensagem da igreja ao mundo deve ser a mensagem de salvação, né? Atos 13, 26 diz aqui o texto da seguinte maneira: irmãos, descendentes de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. A nós foi enviado a palavra da salvação. A mensagem cristã é o caminho da salvação. Atos 16, 17, que tenho aqui também bem rapidamente para ler para vocês, que a mensagem cristã ela tem que ter no seu conteúdo o caminho da salvação. E diz assim o versículo: seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, era a cura de uma jovem adivinhadora, e o próprio espírito imundo trouxe a afirmação de uma verdade, incrível que pareça, e dizia assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Interessante que não é os caminhos, mas o caminho da salvação. E isso é muito importante, porque a mensagem cristã é o caminho da salvação. A sua igreja está pregando este caminho? Você está pregando este caminho? Outro aspecto que a mensagem cristã, além de ser o caminho, ela é o poder da salvação. Romanos 1,16 há uma afirmação esplêndida de Paulo ao escrever o que ele disse aqui: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, a mensagem cristã é o poder da salvação. Traz ao homem não só uma tarefa, não somente uma tarefa, mas também a força para realizá-la. E é interessante que não só apresenta o caminho, mas o poder potencializa o homem para viver neste caminho. Então, quando Paulo diz essa afirmação, que ele não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus, é o dinamis de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o alvo da mensagem cristã é a salvação, é claro. Romanos 10, já estou com um livro de Romanos aberto, Romanos 10, 1 e 2 diz que, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles e que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Que bonito. Porque o alvo da mensagem cristã, é claro, é alcançar a salvação. Ou que as pessoas alcancem a salvação. Salvação envolve arrependimento.
A tristeza, segundo Deus, apenas se entristecer, né, não produz o necessário, o arrependimento para a salvação. Precisa uma contrição profunda, né? E lá em Filipenses 2,12, depois você lê, diz que a salvação deve ser desenvolvida com temor e tremor. Deve causar um impacto dentro do coração do homem, tanto intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente. Ele deve ser afetado e envolver esse estado de arrependimento, porque a salvação envolve arrependimento, não apenas boa vontade. Salvação envolve fé. E Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Vamos ler o texto aqui, que é muito conhecido, né? Ele é maravilhoso, esse texto. Efésios 2,8 e 9. Estou chegando aqui até ele, você também poderá fazer o mesmo. Efésios 2,8 e 9. Deixa eu localizar aqui. Diz assim... Nota aí, hein? Você precisa conhecer esse texto, porque pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2, de 8 a 10. Salvação envolve, então, fé. Salvação também envolve perseverança. Então, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim encontrará ou achará a salvação, ou a sotéria. Então, assim, muitos de nós, ou muitos homens, muitas mulheres, serão intimidados pela oposição que vem de fora, contra o caminho, contra a salvação, e acabam sendo desencorajados para permanecer no caminho da salvação. E por isso é muito importante, a Bíblia tem várias passagens e textos sobre isso, que dá a importância da perseverança. Aquele que perseverar até o fim, né, será salvo. É um dos textos clássicos muito conhecido de todos os leitores da Bíblia. Salvação, ela envolve também o amor à verdade. Né? 2 Tessalonicenses 2,10, vamos ler aqui, né? Esse texto, 2 Tessalonicenses 2,10, nos deixa claro que a salvação, ela infunde em cada um de nós um amor à verdade de Deus. 2 Tessalonicenses 2,10 diz assim o texto: e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade, né? Isso é muito importante. O homem que não ama a verdade nunca de fato a encontrará. E se ele fechar os olhos para a verdade, ele fecha os olhos acerca de si mesmo e não poderá ser levado ao arrependimento essencial e necessário. Salvação envolve o amor à verdade. Salvação envolve temor. Sotéria envolve temor. Judas, versículo 23, diz isso, que esse é o temor que purifica. O temor do Senhor, diz Provérbios, capítulo 1, versículo 7, é o princípio do saber. Não é mesmo? Então, a salvação envolve esse temor contínuo, e muita gente perde esse temor e acaba se desviando e se esfriando do caminho. Sotéria, ou salvação, envolve graça, porque ela é fundamentada pela graça. Eu acabei de ler o texto de Efésios 2, 5 e 8 a 10 também, que nós somos salvos pela graça, né? Desde o início do tempo da igreja primitiva, ela tinha esta convicção, a igreja tinha essa convicção, os irmãos tinham essa convicção de que eles foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Vamos ao texto de Atos, capítulo 15, versículo 11, né? É muito importante, muito necessário até voltarmos à história
e termos esse lastro de fundamentação. Atos 15:11, né? Atos 15:11, estou chegando aqui, diz assim, Atos 15:11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Era um pensamento cristalino, límpido dos nossos irmãos do passado, que a salvação só era possível envolvida, concretizada, fundamentada pela graça. Salvação envolve a mensagem da cruz, né? Para os ímpios, para os sábios deste mundo, ela se apresenta como loucura, mas a própria mensagem, a salvação envolve a mensagem da cruz, porque é justamente na cruz onde essa salvação é selada, onde essa salvação é firmada. É lá na cruz, no Calvário, sangrenta cruz, que a salvação foi consolidada para nós em todos os tempos e para todos os tempos, não é mesmo? E nós não podemos perder essa memória de que a cruz é o nosso marco. A cruz é o maior símbolo do cristianismo. Não tem outro símbolo maior a não ser a cruz. A cruz nos lembra quem nós somos e de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? E esta é a realidade. E, antes de eu passar para um próximo capítulo aqui dos aspectos da sotéria, da salvação, o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, ele tem uma coisa também para nos dizer, que esta obra de salvação, ela envolve a obra contínua de Cristo. Então, ele tem uma visão, lá em Hebreus 7:25, que Cristo vive para sempre intercedendo por nós. Então, como um dos maiores pensantes, né, ou um dos maiores alcances do pensamento do Novo Testamento, nós vemos Cristo intercedendo pelos homens e nesta sua obra chamada de Sumo Sacerdote. Cristo intercede por mim, Cristo intercede por você, né? Bom, gente, eu quero apresentar aqui um aspecto que pode ser extremamente teológico, mas falando de salvação e de todos esses aspectos que eu apresentei até esse momento na aula, não tem como fugir. Está estudando sotéria, salvação, sei que você está aí do outro lado aí, muita gente estudiosa da Bíblia, devemos, ao estudar a palavra sotéria, salvação, levantar uma pergunta, né, que talvez poucos se lembrem de fazê-la. De que um homem é salvo? Estamos falando de tanto, você precisa ser salvo, você precisa crer, Jesus é a salvação, é o centro da salvação, somos salvos pela graça, somos salvos do quê? E para quê? Isso que é importante, né? O que essa salvação nos liberta e o que ela promete. Então, é muito importante notarmos um aspecto fundamental do sentido da palavra soteria no Novo Testamento. O verbo sotéria, ele significa tanto salvar um homem no sentido eterno, quanto curar um homem no sentido físico. Vou repetir, isso é muito certo, porque a partir deste fundamento, dessa matriz de entendimento, você vai construir a sua teologia sobre salvação. Vou repetir, a sotéria, ou o verbo sotéria, significa tanto salvar um homem no sentido eterno, na questão temporal, quanto curar um homem no sentido físico, aqui dentro do seu momento, né? Então, o que isso significa? O que isto na prática resulta? Que a palavra salvação no Novo Testamento, ela envolve a salvação total. Quando falamos salvou o homem, Cristo veio salvar o homem, ele salva o homem corpo e alma, completo. Ele não só salva a alma do homem, ele salva o corpo, ele salva a obra do Senhor Jesus de redenção da vida. Então, nós temos a perspectiva escatológica da salvação de um corpo restaurado. Então, quando se fala salvação, muitas pregações, muitos focos evangélicos da salvação, aí entra a teologia também, é de salvar apenas o homem do seu lado espiritual, não se importando muito com o seu lado físico, o que é uma aberração dentro do sentido de salvação do Novo Testamento. Quando Cristo veio salvar o homem, no sentido genérico, é salvar a totalidade do seu ser.
não é só o espiritual, é o físico, é restauração da saúde física, espiritual, é completo. A obra de Cristo é completa, porque a sotério é salvação da enfermidade física também. Quer ver? Mateus 9, 21. Então a gente tem muita facilidade, erroneamente, de compartimentalizar a salvação. E Cristo vê, a obra dos autores do Novo Testamento, vê a salvação, como é um termo no grego lá, holisticamente, ou seja, num sentido completo. Mateus 9, 21, né? Chegando aqui no texto, o versículo diz assim: porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Aquela mulher, né, que se aproxima de Jesus, 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, vem por detrás e toca o Senhor na borda do seu manto, e ela mesmo dizia, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada, ficarei salva, ficarei liberta. E aqui é no sentido de enfermidade física mesmo. Então nós temos o aspecto de salvação como cura física, porque Jesus estava preocupado também, não é só com a alma do homem, mas com o corpo também das pessoas. E é importante que a igreja redescubra essa verdade, ou esteja redescobrindo esse fato para os dias de hoje, né? Ou seja, a salvação, ela não é só apenas um passaporte para o céu. A salvação envolve a totalidade do ser, um resgate do ser humano como pessoa, na sua integridade. Deus nos vê como um ser completo. E isso é muito importante. E Ele, não na salvação, Ele nos potencializa, Ele nos capacita a vivermos em glória, mesmo no meio do sofrimento. Isso que é importante. Salvação, portanto, também, ela é uma salvação do perigo. E por isso os discípulos estavam correndo perigo quando clamaram para Jesus para serem salvos. Isso não significa proteção para todos os perigos, ou seja, imunidade contra os perigos que o mundo e os danos que o mundo nos oferece. Mas é importante entender que, uma vez salvo sob a autoridade do sangue de Jesus, né, dentro dessa salvação, ele está seguro quanto àquela segurança que ele havia perdido. É aquela convicção que Paulo diz lá de uma maneira tão esplêndida, tão redundante, de que nada na vida, nem a morte, pode nos separar do amor de Deus. É estar totalmente, absolutamente envolvido, convicto desta salvação. Salvação da contaminação da vida, o sotério envolve esse aspecto. Atos 2,40 diz que nós somos salvos de uma geração perversa, né? O homem que encontra a salvação em Cristo Jesus, ele encontra um novo sentido de vida, ele encontra uma ética nova, uma moral nova, não que é para a salvação no sentido de sermos moralistas, mas curados numa visão de ética diferente da proposta da matriz que o mundo segue. Ou seja, nós somos regenerados, purificados pela presença de Deus em nossa vida, e os nossos atos, efeitos e resultados da nossa vida são totalmente diferentes. Está lá as bem-aventuranças, capítulo 5 a 7 de Mateus, o estilo de vida que Jesus sonha para a sua igreja. Porque dentro de um aspecto de sotéria, de salvação, soteriologia, que é o estudo da salvação, né? Salvação, ela envolve, significa também o resgate de uma condição perdida. Interessante, porque Jesus disse várias vezes que ele veio buscar e salvar os perdidos, né? Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Porque este homem andava desgarrado, sem Deus, sem salvação, como ovelha perdida, e a salvação envolve este resgate de alguém que está perdido, que volta a se encontrar com Deus. Salvação do pecado. Jesus foi chamado por esse nome porque veio salvar seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Porque por si só, você, pecador, é escravo do pecado. Você, por si só, não consegue se libertar
das amarras do pecado. Então ninguém pode libertar-se a si mesmo. Então nosso diagnóstico dado por Deus é de morte, é de separação, é de consequência eterna. E em Cristo, mediante a salvação oferecida por Ele no sacrifício da cruz, nós temos a possibilidade de sermos restaurados desta morte, dessa condenação, que é chamado do ato salvífico de Cristo por você. Então, quando Ele te salva e você o aceita, o recebe, ele é quebrado esse poder do pecado, é cancelado esse poder do pecado na sua vida. E ele te liberta como liberta um prisioneiro da prisão. Então ele liberta o prisioneiro do pecado, para que você tenha possibilidade, recurso em você dado por ele, para viver uma vida diferente, uma vida de rejeição, uma vida de total condenação do pecado. Porque a salvação é como claramente diz o texto do Novo Testamento, Romanos 5,9, um dos textos aqui em foco, é salvação da ira de Deus. E a ira está relacionada, toda vez o termo ira de Deus está relacionado a julgamento. E esse é um conceito fundamental no Novo Testamento. E o Jesus Cristo veio ao mundo para livrar o homem da condenação eterna, não é mesmo? Livrá-lo deste julgamento da ira eterna de Deus, porque o homem ultrajou a santidade de Deus. Estou aqui caminhando para o final, espero que você esteja aí atento, aprendendo demais, né, sobre salvação. Um aspecto que nós não podemos deixar de dizer aqui sobre salvação, um aspecto soteriológico, aspecto dos últimos tempos, é que a salvação, ela tem um aspecto assim, bom, para muitos a salvação é só lá no futuro, eu vou morar com Deus no céu, na eternidade, o corpo glorificado, tudo de bom, perfeito, mas a salvação, até o termo eternidade, traz também um aspecto, nós já estudamos isso aqui, eternidade não é só questão de tempo, no aspecto temporal, mas também de qualidade de vida. Então, quando você é salvo, você já desfruta aqui agora dos aspectos da salvação, de ser um salvo. Este vem um impacto sobre a sua vida, como alguns teólogos desenvolvem o termo teológico, né? Não tem como fugir do já e o ainda não. Então, você já é salvo, desfruta dos aspectos de ser salvo aqui, mas não no sentido pleno, completo, o que se dará nesse estágio da eternidade, da sua ressurreição, da sua glorificação, que é um outro estado chamado de glorificação, né? Assim como Jesus foi entronizado no reino eterno, todos aqueles que creem nele também o serão, porque aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E esses que foram salvos e vivem crendo nessa perspectiva, estão aguardando a volta do seu Senhor. A parousia, que foi estudada outra semana, ela não é uma doutrina muito popular, essa questão da segunda vinda, né? Porque o mundo, as pessoas gostam demais do mundo, elas estão muito fixas nas coisas deste mundo, mas é certo, e a palavra de Deus não mente, ela se cumprirá, que Jesus voltará e colocará fim a esta era, a este tempo de degradação moral e espiritual, e ele levará a sua igreja, os salvos, os remidos, né? Há vários nomes para esta designação, e fará a consumação final deste século. E aí a sua salvação, como diz os termos bíblicos, será aperfeiçoada. Salvação é aquilo que salva o homem de tudo quanto ameaça arruinar a sua alma nesta vida, não só nesta vida, como também no porvir. Então, meus amigos, olha que riqueza que nós estudamos hoje sobre salvação, né? Nós vimos aqui muitos textos. Salvação é o centro da mensagem cristã, é o caminho da salvação, é o poder da salvação, é a mensagem da salvação. Vimos que a mensagem, ou seja, a salvação
ela envolve arrependimento, a salvação envolve fé, a salvação envolve perseverança, salvação envolve amor à verdade, salvação envolve temor. E é muito importante que hoje aqui, ao terminar aqui, caminhando para terminar esse estudo, essa aula, você esteja avaliando a sua vida com Deus, né? Você que já é um salvo, ou você que está a considerar todos esses fatos, essas evidências bíblicas e se posicionar diante de Deus, o faça com muita urgência, que nosso estado é de separação de Deus, o pecado é de aprisionamento e só Cristo pode nos libertar. E tudo que nós vimos hoje, o estudo desta palavra salvação, trouxe-nos a lembrança do nosso compromisso com Ele e devemos assim conservá-lo. A salvação, lembre-se os senhores, irmãos, que a salvação envolve o aspecto da perseverança. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja abençoando você. E espero que todos os estudos que foram feitos até agora, das palavras importantes, encerrando hoje com a salvação, tenha acrescido, enriquecido, não só intelectualmente, mas espiritualmente. Eu quero aqui orar, me despedir de você, do dia de hoje, dessa série, desse estudo. Logo, logo eu anuncio para você os novos temas que vamos trabalhar. Agora o pastor Haroldo vai estar intercalando comigo com o estudo sobre, ele vai fazer um estudo sobre discipulado, então nós vamos alternar, então você vai ter duas possibilidades, dois assuntos diferentes para o seu conhecimento, o seu estudo. Que Deus esteja te abençoando. Quero fazer um convite hoje, logo mais às 18 horas, nós estaremos celebrando um culto ao nosso Deus na Ibunte, pelas redes sociais, os canais que você já conhece. Convide, compartilhe, venha conosco, venha às 18 horas participar, você é bem-vindo, bem-vinda, e será uma grande alegria ter vocês adorando ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Domingo que vem, nesse mesmo horário, estaremos aqui, ou eu, pastor Haroldo, ministrando mais um estudo e tenho certeza sendo bênção na sua vida. Que Deus abençoe. E mande, se quiser, aí o seu testemunho, como este estudo tem abençoado a sua vida, como impactou a sua vida. Isso para nós é muito importante. Interaja conosco através dos nossos canais e assim nós seremos muito abençoados por você. Que Deus abençoe. Vamos encerrar aqui mais uma vez com a oração e colocando você, sua vida, sua família, seu domingo, sua semana na presença de Deus. Amém? Ó Deus, muito obrigado por esse estudo, obrigado, Deus, por essas informações tão ricas vindas da Tua Palavra, que nos dão direção, sabedoria, enriquece nossa fé. Enfim, Senhor, nos abençoe para que saibamos usar e coloquemos a nossa salvação em ação, como diz o próprio texto, com temor e tremor diante do Senhor. E diante, é claro, dos homens também. Ó Deus, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, a Tua palavra santa, Deus, verdadeira, profunda, que nos inspira. E que a cada dia o Teu Espírito nos lembre para que possamos nos desviar do mal e também nos preparar para a segunda vinda do Senhor Jesus. Estarmos de pé diante dEle, vivendo a nossa salvação com temor e temor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Despeço aqui de vocês, pastor Paulo, um beijo no coração de todos vocês, espero vê-los em breve. Que Deus abençoe em nome de Jesus.